Seção 1ª. Da exceção de suspensão ou impedimento. Artigo 129. A arguição de suspensão ou impedimento precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 130. O juiz que se declarar suspeito ou impedido motivará o despacho. Parágrafo único. Se a suspeição for de natureza íntima, comunicará os motivos ao auditor corregedor, podendo fazê-lo sigilosamente. Artigo 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fá-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a 2. Artigo 132. Se reconhecer a suspeição ou impedimento, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos o requerimento do recusante com os documentos que o instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 133. Não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará atuar em separado o requerimento, dará a sua resposta dentro em 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro em 24 horas, ao Superior Tribunal Militar, que processará e decidirá a arguição. Parágrafo 1º. Proceder-se-á, da mesma forma, se o juiz arguido de suspeito for membro de Conselho de Justiça. Parágrafo 2º. Se a arguição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Parágrafo 3º. Reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o relator, com intimação das partes, marcará dia e hora para inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Artigo 134. Julgada procedente a arguição de suspeição ou impedimento, ficarão nulos os atos do processo principal. Artigo 135. No Superior Tribunal Militar, o ministro que se julgar suspeito ou impedido declará-lo-á em sessão. Se relator ou revisor, a declaração será feita nos autos, para nova distribuição. Parágrafo único. Arguida suspeição ou impedimento de ministro ou do procurador-geral, o processo, se a alegação for aceita, obedecerá às normas previstas no regimento do tribunal. Artigo 136. Se o procurador-geral se der por suspeito ou impedido, delegará a sua função, no processo, ao seu substituto legal. Artigo 137. Os procuradores, os peritos, os intérpretes e os auxiliares da Justiça Militar poderão, motivadamente, dar-se por suspeitos ou impedidos, nos casos previstos neste Código, os primeiros e os últimos, antes da prática de qualquer ato no processo, e os peritos e intérpretes, logo que nomeados. O juiz apreciará de plano os motivos da suspeição ou impedimento, e, se os considerar em termos legais, providenciará imediatamente a substituição. Artigo 138. Se arguida suspeição ou impedimento de procurador, o auditor, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo, antes, admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 139. Os peritos e os intérpretes poderão ser, pelas partes, arguidos de suspeitos ou impedidos, e os primeiros, por elas impugnados, se não preencherem os requisitos de capacidade técnico-profissional para as perícias que, pela sua natureza, os exijam, nos termos dos artigos 52, letras C, e 318. Artigo 140. A suspeição ou impedimento, ou a impugnação a que se refere o artigo anterior, bem como a suspeição ou impedimento arguidos, de serventuário ou funcionário da Justiça Militar, serão decididas pelo auditor, de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 141.
A suspeição ou impedimento poderá ser declarada pelo juiz ou tribunal, se evidente nos autos. Artigo 142. Não se poderá opor suspeição ao encarregado do inquérito, mas deverá este declarar-se suspeito quando ocorrer motivo legal, que lhe seja aplicável.